Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber João Tralhão. João, muito obrigado por ter aceito o nosso desafio e o convite de estar connosco na rúbrica. Desde já é uma honra recebê-lo na nossa rúbrica e espero que nos venha ajudar a partilhar aqui bons momentos e momentos agradáveis. Pergunto desde já como está, que tem feito desde esta paragem toda do Mónaco até agora, que tem feito o João Tralhão. Olha, boa tarde, obrigado pelo convite. Olha, o que tenho feito foi investir naquilo que eu nunca tinha investido, ou tinha investido menos quando estava no ativo. Foram 20 anos praticamente no ativo, desde que comecei a minha carreira, e nunca tive espaço para investir naquilo que, ou tempo suficiente para investir naquilo que eu tinha que investir, que era aprofundar cada vez mais os meus conhecimentos, manter a minha rede de contactos com pessoas não só em Portugal, com amigos meus de fora e com pessoas que tive o prazer de conhecer e conhecer melhor ainda nesta fase com visitas. Agora não, agora na altura da Covid, menos ou nada. Mas antes do Covid, visitei muitos clubes, muitas equipas a treinar, muitos colegas e fui investir naquilo que eu gostaria também de investir durante um tempo com mais tempo. E consegui fazê-lo, e consegui discutir, e consegui também investir em duas áreas que eu queria conhecer melhor, para ser melhor treinador, que era ver como é que funciona o mundo do futebol, ainda mais aprofundado na relação com os agentes e com as pessoas à volta do próprio futebol, e também perceber como é que poderia também ter outro conhecimento sobre a forma como funciona a comunicação social e por aí fora. Portanto, durante estes meses que estou sem treinar, aproveitei para fazer aquilo que nunca tinha feito até agora e preparar-me melhor para regressar agora à minha atividade que quero fazer, quero seguir e vou seguir em breve, que é ser treinador. Exatamente. Tiago, passa a bola. Queria agradecer ao João por ter aceito o nosso convite. João, em termos de carreira, lá está, como o João disse, há cerca de 20 anos começou a sua carreira e grande parte desses 20 anos foram na formação do Benfica, certo? Como é que lembra esses tempos e como é que foram esses tempos? Que histórias tem para partilhar com a malta? Sim, histórias foram muitas. Foram 18 anos e pouco. Estive no Benfica. Fiz um percurso de raiz, ou seja, um percurso que é difícil de fazer num clube tão grande, que me deixa bastante orgulhoso por um lado, mas por outro lado também me deixa bastante preparado para aquilo que é a vida de treinador, que é eu comecei do nada, comecei com uma estrutura, do ponto de vista de conhecimento, apenas empírica, ou seja, eu jogava futebol, tinha paixão pelo desporto, estava a estudar, estava a começar a investir na área do conhecimento, relativamente ao futebol, e tive a oportunidade, através da via académica, de fazer um estágio no Benfica, e foi aí que comecei a minha carreira de treinador, foi aí que tive a felicidade de começar num clube grande, mas por um lado, um clube grande, mas no escalão de base. Ou seja, eu comecei a trabalhar com aqueles meninos pequeninos na iniciação, que estão a aprender a jogar futebol, e depois o dia-a-dia e aquilo que foi a minha performance enquanto treinador e o potencial que evidenciei, certamente, na altura, fui crescendo na estrutura e fui por aí fora durante 18 anos. Foram 18 anos onde, por um lado, deu enorme prazer trabalhar com tanta gente boa, desde jogadores a diretores, a treinadores, tanta gente, conviver com tanta gente de qualidade. Por outro, o privilégio de treinar grandes jogadores, grandes miúdos, grandes talentos. E por outro lado também a possibilidade de poder crescer e poder construir o meu perfil enquanto treinador. Foi aí que eu construí o meu perfil. Tive, como disse, a possibilidade de construir passo a passo, com alicerces bem sólidos. E hoje sinto-me muito melhor treinador e sinto-me convicto das minhas ideias, porque de facto tive a oportunidade de construir. Exato. Depois disso, o João aventura-se aqui no futebol sénior, né, como adjunto do Thierry Henry no Mónaco. Como é que foi essa passagem para o futebol sénior e como é que foi essa aventura de França? Foi curta, mas deve ter sido bastante enriquecedora em termos de perspectivas, de aprendizagem. Não lhe diria aventura. Aventura soa um bocado Sim. Soa do género, olha, deixa lá ver o que é que isto vai dar. Não é? Um bocado ao acaso. Não, era isso que eu queria dizer. Eu normalmente digo aventura quando a malta vai ao estrangeiro, mas eu não é aqui do meu português não é forte. Eu percebo a ideia. É um grande clube, o Mónaco,
e com muita história no futebol a bem curto prazo. Bem nos lembramos de Mónaco campeão e com grandes talentos e que depois vendeu e fez muito dinheiro em muitos jogadores e teve lá uma equipa montada pelo Leonardo Jardim de sonho, montada não só por ele naturalmente, mas... Sim, muita gente. Sim, não, eu quando digo aventura é mais do ponto de vista de conceito, ou seja, parece que estava numa fase, ou estava num patamar e tentei aventurar para outro. Não foi bem essa a intenção. E aqui a correção é para esclarecer que tipo de opção eu tomei. Ou seja, quando tomei a opção ou quando tomei a decisão de ir para o Mónaco, a convite do meu amigo Thierry, eu pensei que seria o passo certo, seria a decisão certa, porque sentia-me na altura já preparado para outro tipo de desafio, para outro tipo de desafio. Era um desafio que queria criar para mim próprio, porque sentia-me preparado na altura. Portanto, quando aceitei, não foi de género, olha, o que isto vai dar, não. Já estava preparado há algum tempo, já sentia que podia dar esse passo, já estava preparado para dar esse passo. E quando o Thierry me proporcionou essa possibilidade, obviamente que senti que era o passo certo. Comecei aqui um novo ciclo, já tinha tido uma experiência no Benfica em 2007, 2008, quando fui adjunto da equipe principal, no último ano do Rui Costa. Tinha sido adjunto do Chalana, na equipe principal, quando ele foi o treinador interino. Tivemos ali uns meses a trabalhar na equipe principal, já tinha tido essa experiência quando eu tinha 27 anos, e depois, a partir daí, comecei a sentir que o meu perfil era exatamente trabalhar com idades mais avançadas, e sentia que tinha que ser, tinha alguns passos alguns não, vários passos para andar, para poder atingir aquilo que eu sentia que era o meu perfil, que era treinador de séniores. Portanto, depois passei ali alguns anos nos escalão de júniores, bastantes anos no escalão de júniores, passei depois para o sub-23 e, claro, depois o passo da minha visão foi o passo certo, foi passar para o patamar sénior e, claro, não foi uma aventura do ponto de vista de conceito, foi mesmo uma decisão ponderada e já me sentia preparado já há algum tempo para dar isso. Sim, não queria dizer nesse sentido da aventura, era mais a parte de ir eu percebo. Eu percebo. Mas, sim. Nós temos essa cultura em Portugal de ser muito, de ficar aqui em Portugal. Exatamente, enraizado aqui. Estamos muito enraizados. Eu também sou um português de ADN puro e também me sinto enraizado aqui em Portugal. E quando há a oportunidade de poder trabalhar para fora, ou quando surge uma possibilidade de trabalhar para fora, obviamente que penso sempre duas vezes, porque preferia ficar aqui no meu país, na zona onde eu me sinto mais enraizado. Mas o futebol é global e a vida hoje em dia cada vez é mais global e nós portugueses, culturalmente, do ponto de vista da sociedade, também já temos muita gente a trabalhar fora, claro, mas temos este sentimento que cada vez mais é menor porque cada vez está mais globalizado. Exato. João, pergunta ainda como é que analisa o campeonato francês, por exemplo, em comparação ao português? Se o jogador há muito mais tecnicista, se há mais qualidade, se há menos, se a intensidade do jogo é maior ou menor? Qual a opinião do João? Sim, o campeonato português é um excelente campeonato do ponto de vista técnico, ou seja, as equipas estão muito bem preparadas, do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico, são equipas muito aprofundadas, as equipas portuguesas são marcadamente equipas muito estratégicas e a estratégia é sempre a consequência de uma visão tática do jogo. Há sempre a primeira fase da estratégia é a organização tática e os treinadores portugueses, nós temos muito essa visão do jogo. Somos treinadores muito táticos e depois conseguimos encontrar sempre boas estratégias para tentar ultrapassar o adversário. E essa é a grande diferença para o futebol francês. O futebol francês também é um excelente campeonato, tem bons treinadores também no seu campeonato, mas é um jogo mais aberto. Eu diria que do ponto de vista tático e estratégico, eu acho que estão no nível, na minha visão, no nível menos aprofundado que o nosso. Nós estamos um bocado mais aprofundados, somos mais detalhados, eles jogam mais o jogo pelo jogo. É óbvio que tem tanto clubes franceses também têm, as equipas francesas também têm uma visão tática do jogo e obviamente que são equipas bastante competitivas do ponto de vista estratégico também, mas nós damos mais ênfase a essa dimensão do jogo do que propriamente as equipas francesas. Depois, do ponto de vista individual, a França tem talentos incríveis. Nós às vezes vemos miúdos de 16, 17, 18 anos a jogar na Primeira Liga que são autênticos talentos puros que poderiam jogar em qualquer equipa do mundo. Vemos, por exemplo, o
caso mais evidente é o caso do Mbappé, né? Mbappé, Eu tive o privilégio de jogar contra ele quando estava no Benfica, no torneio em Dortmund. Não, o menino tinha 16 anos, 16, 17 anos, e jogava no Mónaco. Um craque. Era um jogador que dificilmente nós vemos aqui no nosso futebol internacional, que é um jogador com 16 anos. Aquele perfil é um perfil de... Há ali indicadores que se percebe logo que vai ser jogador de altíssimo nível, vai ser dos melhores. Se continuar, né? Depois há ali, claro, o perfil de ao caráter, e que nós não conhecemos, mas as condições que ele tinha na altura eram inacreditáveis. Eu não olhava para ele e dizia assim: se a gente puder ir buscar este jogador, é já, né? Isto nem é para os júniores, é já para a equipa principal. Com 16, 17 anos, já para ir buscar. E aquilo que nós vimos do Mbappé, claro que é um jogador de exceção, há poucos como ele, mas há muitos jogadores em França, nas equipas ditas as menos preparadas, aquelas menos fortes, que haviam claramente nas nossas melhores equipas portuguesas. Eu lembro-me do Gangan, quando jogámos no campeonato contra eles, os três jogadores da frente, jogava lá o Pedro Rebouças, o lateral esquerdo, que também jogava grande parte, se calhar, em todas as equipas em Portugal, tinha lugar nas equipas todas em Portugal, e, no entanto, o Gangan estava em último na Liga Francesa. E os três da frente, um deles era o Marcos Thuram, que está agora no Borussia Mönchengladbach, que é o filho do Lilian Thuram, não sei se vocês são da idade. Sei. Lembro perfeitamente. Era o filho dele, jogador extraordinário, jogador com uma capacidade incrível, que já no último classificado, e os outros dois da frente eram iguais, eram dois jogadores top. Ou seja, todas as equipas têm grandes jogadores, daí o campeonato ser muito competitivo, o campeonato ser bastante competitivo. O último pode jogar, tiramos aqui talvez o Paris Saint-Germain, que é uma equipa já com outro tipo de capacidade, de filosofia, é um campeonato um bocado à parte do Paris Saint-Germain, mas se considerarmos do segundo classificado para baixo até o último, qualquer equipa pode ganhar qualquer equipa, e seja em casa, seja fora, e mais, eu acrescento aqui as equipas da segunda Liga Francesa. A segunda Liga Francesa tinha equipas na Taça de França e na Taça da Liga competem com qualquer equipa em França, à exceção, obviamente, em alguns casos do Paris Saint-Germain. Mas são equipas top, as equipas que têm jogadores excepcionais. Eu quando estive lá no Mónaco, tinha curiosidade de ver outros clubes. E à volta, o Nice, tinha curiosidade de ver o Cannes, fui ver várias vezes equipas ali, dos miúdos do CFA. O CFA é as equipas B, e também os campeonatos de júniores, ia com o meu colega, íamos ver jogos, conhecer melhor os jovens e a cultura de França, e nós víamos jogadores em sub-19 que tinham talento para jogar em qualquer equipa portuguesa sénior. Então, qualquer equipa, tiramos daqui se calhar aquelas 4, 5 equipas mais preparadas, mas jogavam aqui facilmente o campeonato português e com sucesso. Eram jogadores com talento. Portanto, estamos a falar de um país com talentos que nunca mais acabam, e não é de agora. Isto já tem, não sei se vocês recordam das gerações que fizeram o Mundial 98, depois o 2000, o Euro, 2000. Ainda jogava o Zidane, Thierry, o Patrick, tantos jogadores craques que... o RKF e afins. Era escandaloso ver aquelas equipas a jogar, aquilo era qualquer coisa. Sim, e mais, eu lembro-me de um exercício que as pessoas faziam para fazer a convocatória para 2000 e... Eu não sei se era 2000, o Mundial de 2014, talvez, 2014 ou 2010, de França, que havia 3 jogadores top por cada posição. Em cada posição. Sim, a França está bastante preparada. A nível de academias também os investimentos foram bastante grandes, e cada vez mais qualquer clube em França tem uma academia top. Não são todos naturalmente, mas as equipas todas da primeira e da segunda liga têm escalões de formação sempre com plantéis bem apetrechados, até porque eles também têm uma vantagem. As ex-colónias deles também lhes traz muito... Sim, é verdade. Muita força. É verdade. Nós também. É assim, isto eu estou a falar do jogador francês, mas também estou a falar na quantidade, não é? Ou seja, se calhar a densidade é parecida com a nossa. Se formos ver, por exemplo, a França é muito maior que Portugal. Claro. A dimensão é muito maior que Portugal. E tem muito mais jogadores, claro, como é óbvio. Mas, por exemplo, se formos analisar a comparação com Portugal,
Portugal também tem muitos talentos, quer dizer, para um país tão pequeno, há talentos por aí fora que nunca mais acabam. Desde a equipa principal até aos escalões de base, nós vemos a ver as seleções nacionais, as seleções distritais, há jogadores de uma qualidade extraordinária que se batem facilmente com qualquer equipa de qualquer seleção do mundo. Portanto, a esse nível, eu acho que estamos mais ou menos equivalentes quando per capita, né? Analisar a quantidade de pessoas que Portugal tem, a quantidade de pessoas que a França tem, se calhar não há de ser muito diferente per capita, mas o que acontece é que em França as equipas francesas têm, grande parte dos jogadores são franceses. E aqui em Portugal ainda temos a primeira e a segunda liga, talvez mais a primeira, antes de termos, se calhar, cada vez mais jogadores portugueses. Então, a França já fez isso há muito tempo. Exato. João, ia fazer aqui uma pergunta que é uma das questões que eu dei ali no mestrado, é sobre o talento. Achas que o talento ganha em relação ao contexto que é criado, ou já há aqui características também inatas? Isto às vezes é uma grande guerra, não é? Naqueles artigos. Achas que já há aqui características inatas, ou o jogador acaba por desenvolver em consoante o contexto em que é criado, não é? Em que é desenvolvido depois como jogador? Os dois, eu acho que os dois, sem dúvida, não tenho dúvida disso. Eu acho que há aqui indicadores de talento naturais, ou seja, já tem a ver com o próprio código genético do jovem ou da pessoa. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante considerar isso. Isso não pode estar dissociado. Porque há crianças, ou há jovens, ou há pessoas que têm características, do ponto de vista do perfil, já são adquiridas, já são deles, já são genéticas. E depois, obviamente, que o ambiente onde eles estão inseridos vai ajudá-los a desenvolver o talento que eles têm. Por isso é que eu acredito que, aliás, um livro que eu vos aconselho, um estudo que eu vos aconselho, não é um estudo, é uma pesquisa que eu vos aconselho, é um livro do Rasmus Ankersen, dinamarquês, que é o CEO do Midtjylland, não estou em erro também do Brentford, não sei se é CEO ou se é diretor-geral. Sim. É do Midtjylland, penso Midtjylland e ao Brentford, e ele fez um estudo porque é que havia tão bons corredores de fundo na Etiópia, porque é que lá na Jamaica havia tantos corredores de meio fundo. Porquê? Porque só nasciam lá, quer dizer, do ponto de vista genético só nasciam lá. Não era bem isso, né? Era o ambiente onde eles crescem, e a forma como eles se desenvolvem é que permite que o talento deles ou as características deles se possam desenvolver. Porque, eu vou-vos dar um exemplo, para mim é básico. O Cristiano Ronaldo é um super atleta, que não é só o produto do trabalho dele, não é? Ele também tem um código genético, tem características genéticas que lhe permitem, se trabalhar, vai chegar a um determinado nível. E daí eu acreditar que o Cristiano Ronaldo investiu no futebol, não é? Desde muito pequeno, mas se aquele menino crescesse num ambiente, vamos imaginar, se calhar basquetebol, nos Estados Unidos, onde jogam todos os dias, não sei quanto na rua e por aí fora, ele provavelmente também ia ser um grande basquetebolista. As capacidades dele, não só cognitivas, físicas, por aí fora, biológicas, obviamente que lhe permitiriam ser um grande atleta, um grande jogador em qualquer modalidade. Só que, lá está, investir no futebol, de certeza que a partir daí, isto não é tão linear, mas eu acredito que o ambiente acredito e tenho esta convicção, que o ambiente criado à volta do talento, tanto desenvolve o talento, como se não for um ambiente certo, poderá atrapalhar o talento. Ou seja, nós também temos casos onde há jovens muito talentosos e entram num determinado contexto, e entram num determinado ambiente, não promove o desenvolvimento correto, uma determinada estrutura e por aí fora, e depois perdem-se pelo caminho, não têm possibilidades de se desenvolver. E eu acredito nas duas. Exato. Ricardo? Não, já agora dar uma nota final aí. Já fizemos aqui alguns colegas do Ronaldo na formação do Sporting e eles dizem todos o mesmo. O Ronaldo, se houvesse alguém que corresse mais, ele tinha que correr mais. Se houvesse alguém que saltasse mais alto, ele queria saltar mais alto. Ou seja, ele queria ser o melhor em tudo. Portanto, acho que o Ronaldo, lá está, é talvez o expoente máximo do exemplo do desportista a nível do futebol. Mas é aquilo que o João está a dizer, e bem, se calhar se ele nascesse na Polónia ou no outro lado onde jogasse handball, ele também ia ser um grande jogador de handball, ou então de basquete a mesma coisa. É verdade, é o contexto, é aquilo em que eu acredito. E este estudo que eu vos estou a dizer, este livro,
vocês... apontei. Rasmus que eu não conseguia perceber. Rasmus Ankersen. Eu apontei aquele livro, porque isto o João estava a falar e eu apontei logo o nome do livro. Claro, são dois livros. É o Goldmine Effect, que é um livro que fala sobretudo de elemento de talento, e também a Fome no Paraíso, ou seja, Anger in Paradise. Ou seja, isto aqui dá-vos uma noção, vamos imaginar, porque é que na Etiópia as pessoas correm fundo, porque as pessoas, imagina, culturalmente saem de casa, vão ao supermercado, que é não sei quantos quilómetros, e vão a correr, vão para a escola, vão a correr, vêm a correr, ou seja, a vida deles é feita no ritmo de corrida. E quando a competição solicita este tipo de estímulo, o estímulo deles é natural, quer dizer, já estão habituados a correr. É como na Coreia do Sul, as tenistas de mesa, as mulheres que fazem ténis de mesa, começam top, ou golfe, não tem erro, se é golfe. Portanto, o contexto, o ambiente onde estão inseridos, ajuda muito. E o transfer que faço isto para o futebol é, agora, hoje em dia, que os clubes e as organizações, cada vez as instituições têm mais, cada vez têm mais condições, pelo menos as de elite, estamos a falar de jogos de elite. Exato. É importante perceber que, mesmo com as condições todas, como é que se consegue criar um ambiente favorável para que o talento se consiga desenvolver. E quando eu falo em talento, não falo em talento técnico. Não é isso que está em causa. É mesmo o talento de ter vontade, do ponto de vista cognitivo, desenvolver-se, do ponto de vista emocional, desenvolver-se, do ponto de vista competitivo, ser um jogador competitivo, ser um atleta competitivo. Como é que, dentro destas condições que temos atualmente, nós não podemos voltar para trás, nem podemos reproduzir, por exemplo, um ambiente que existe na Etiópia, aqui em Portugal, não podemos reproduzir isso, não podemos fazer, não funcionaria, mas dentro do contexto que nós temos, como é que podemos criar as condições certas para desenvolver o talento e não atrapalhá-lo? João, já agora, eu não tinha aqui esta pergunta para fazer, mas já agora a conversa levou-nos para este lado. Se calhar há uma enorme diferença, ou houve uma enorme diferença, de o João treinar o escalão de formação, o exemplo, nem vou agora quantificar aqui o tempo e o espaço, mas do Benfica, se calhar há 15 anos atrás, e treinar hoje em dia o sub-15 do Benfica, os próprios jogadores chegavam e jogavam muito na rua e era tudo diferente. Hoje em dia isso não existe, até porque os treinadores tiveram que se adaptar e criar às vezes alguns contextos de futebol de descontração, mesmo para eles perceberem que estão uma competitividade na rua, como se houvesse quase aquela roda bata fora, como todos nós, que demos os primeiros passos e somos quase da mesma idade também. Estou a caminho dos 40, ainda estou há 2 anos, mas estou a caminho. Estás perto da minha idade, eu tenho um ano a mais. Exatamente. Não, e é isso que eu estava a dizer. Nós todos jogávamos a bola na rua, todos fazíamos as posições todas, ia tudo à baliza, ia tudo à frente, ia todo lado. E hoje em dia os miúdos, mesmo os que jogam no Benfica, Sporting e noutros escalões, como nós estávamos aqui no Sub-17 do Barreirense, jogam, mas é assim, um ou outro joga na escola, mas muito raro. Hoje em dia já quase isso não existe. E até isso obriga a que os treinadores também tenham outro tipo de capacidade de fazer ali criação para que eles também não estejam tão formatados, não é, João? É a minha opinião, estou a fazer uma pergunta, se calhar posso não estar totalmente correto, mas acho que é a minha opinião. Não sei se é aquilo que acontecia ou não. Vendo aí uma diferença, uma decalagem de 10, 12, 15 anos, certamente que os miúdos hoje em dia são diferentes. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Eu sou um menino da rua, cresci na rua, não é? Cresci na zona onde eu vivo. Sou ali do Cacém, não sei se vocês conhecem. Yes, nós somos da Margem Sul. Nós somos da Margem Sul. Pronto, e eu cresci com os meninos da rua, e aquilo que fazia a diferença, nós ganhando ou perdendo, podíamos perder. Perder fazia parte da nossa rotina também, não é? Claro. Nós ganhando ou perdendo nós queríamos voltar lá, queríamos jogar outra vez, no outro dia queríamos lá ir jogar outra vez. Tínhamos essa paixão, tínhamos essa vontade de querer jogar e estar o dia todo a jogar, porque nós divertíamos a fazer aquilo. Ou seja, ninguém nos chateava com táticas malucas e que tínhamos que parar e ninguém nos chateava com nada disso. Nós íamos para dentro do campo, fosse eu qual fosse. A minha rua era a subir, para mim, que era o mais novo, era dos mais novos, para mim era a subir, para os mais velhos era a descer, para eles terem mais facilidade de ganhar os jogos e ficarem lá. Exatamente. Mas para mim, que era um dos mais novos, tinha que andar mais, tinha que ser melhor que os outros, tinha que arranjar estratégias para ser melhor que os outros, para jogar.
e não aquecia, não via nada, não quer dizer, não tinha nenhuma preparação para ir para dentro do campo e ganhar. A preparação que eu tinha éramos nós que criávamos, éramos os 5 ou 6 que estávamos a fazer a equipa, e definíamos ali uma tática, participávamos no processo, ou seja, mais ou menos as posições. as posições, as funções, isto, aquilo outro, e agora lá para dentro tentar ganhar. E fazíamos tudo para tentar ganhar. E mesmo não ganhando, nós queríamos voltar a jogar. E no outro dia, mesmo que não tivéssemos ganho, queríamos voltar a... E mesmo, ou seja, qualquer que fosse o resultado, nós queríamos voltar. E aqui é o apelo que eu faço. E já tinha essa consciência quando trabalhava, principalmente os escolas mais jovens. Já foi há muitos anos, mas tenho essa memória. Que é o contexto onde estão inseridos os miúdos que estão a aprender a jogar futebol, jamais lhes pode dar o sentimento de, epá, não quero voltar a jogar, não quero voltar a vir ao treino amanhã, não estou farto, não quero. E eu acho que a informação, a quantidade de informação e a complexidade de informação que se dá hoje a um miúdo de 9, 10, 11 anos é desajustada, para não dizer outra coisa, não é? É desajustada. E os miúdos não têm. Isto é a mesma coisa do que meteres um miúdo de 9 anos a dar a matéria de matemática do 12º ano. Portanto, para ele é complexo, é demais. O resultado disto vai acontecer, é que o miúdo vai acabar por frustrar-se e vai acabar por ir para outra coisa qualquer, vai deixar de jogar, vai deixar de se motivar. Portanto, e nós sabemos que ou um dos grandes fatores que ajudam os miúdos a crescer é a energia que eles colocam nas coisas, a paixão que eles colocam nas coisas, a motivação que eles têm. Isso é que é um dos grandes ingredientes para aquilo poder andar, para o talento poder desenvolver-se. E se não há essa motivação, se não há essa energia, não há essa vontade e essa alegria de jogar, de treinar e por aí fora, está o processo comprometido. Por isso é que, nas idades mais jovens, na minha perspectiva, os técnicos deviam se centrar, sobretudo, em garantir que os miúdos conseguem desenvolver todas as ferramentas que têm de desenvolver para que, quando chegarem a uma determinada idade, ou a um determinado estado de maturidade, possam aí começar a aprender as coisas mais complexas. E permitir-lhes, por outro lado, nessas idades, os miúdos consigam ter paixão, consigam brincar, consigam jogar, consigam desenvolver essa motivação pelo jogo, para depois, quando entrarem num estado de maturidade mais preparado para começar a perceber o jogo de outra forma, aí sim, aí eles já estão com os alicerces bem assentes e bem sólidos. Agora, não quer dizer que os miúdos com 9 anos não aprendam as posições, não aprendam que aquilo é um jogo, que há uma componente de organização. Só que, a nível de complexidade, tem que ser muito mais baixo, mesmo no treino, tem que ser muito mais baixo, tem que ir por etapas, para que os miúdos possam seguir um planeamento ajustado, porque senão, temos o paralelo disto com a escola, com o sistema escolar, é a mesma coisa que dizeres, um miúdo de 9 anos vai aprender matéria de 12º, não pode. Ou de universidade, não pode. Portanto, o que é que vai acontecer? Ele não está preparado, vai acabar por frustrar-se, vai desistir. E vai dizer que não é matemática. E vai dizer que não é matemática. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E daí eu entender que nós, naquela altura, éramos os privilegiados, por um lado, porque tínhamos essa capacidade de brincar e de jogar e de motivar-nos e ter a energia toda e de encontrar ali estratégias para poder ser melhor que os outros e ganhar e continuar a jogar, porque se não ganhasses, ficavas para aí 1 hora sem jogar, porque havia muitas equipes. Exatamente, mas também se ganhasses, a gente ganhando, ficava lá a hora seguida a jogar e podia vir a equipa a seguir, que a gente tinha sempre forças para a equipa sempre forças. Exatamente, isso, e eram características do futebol de rua que para mim, hoje em dia, que ainda há, felizmente, mas que é necessário reproduzir isso, esse ambiente nas cidades mais jovens, sobretudo para motivá-los e manter a paixão a ser. Fica a nota, isto é sempre, a mensagem é sempre boa a ser passada dessa forma, porque ainda mais para quem trabalhou muitos anos com as camadas jovens. Eu por exemplo, já vi, né, alguns treinadores nos traquinas a darem tanta informação e eu digo, isto, coitados dos miúdos, os miúdos estão ali já a empurrar uns aos outros e a puxar a camisola, porque eles não estão com atenção e às vezes dá-se demasiada informação ali no momento e em vez de dar mais a bola e deixá-los aprender por eles próprios, e acho que às vezes estão ali palestras de 15 minutos a corrigir certos assuntos que os miúdos, nós adultos já não temos paciência às vezes para 15 minutos de alguém a discursar, quanto mais de uns miúdos de 8 e 9 anos. Sim, isso não faz. Tu agora tocaste aqui numa coisa importante, que é nós os adultos, né, e as crianças, aqui em comum, há aqui uma coisa que os treinadores hoje em dia esquecem, que é o treino não é para o treinador, o treino é para o jogador. Ou
Ou seja, nós treinadores, quando estamos ao treino, é para os jogadores. E nós temos que perceber que, se estivermos à frente de um sénior, como é que deve ser a nossa forma de ensinar? Qual é a nossa forma de dirigir? Como é que comunicamos? Como é que dirigimos o treino? Como é que organizamos o exercício? Para que o jogador se possa sentir confortável para aprender, ou se possa sentir desafiado para aprender e para continuar a desenvolver-se. Esse é que é o desafio, não é? Eu, enquanto sénior, quero fazer uma coisa, quero me sentir confortável. Eu, enquanto treinador, quero me sentir confortável. Eu não sei se eles vão sentir-se bem ou não, mas eu quero é que o exercício corra bem, ou quero é que não me chateie muito, ou quero que fique tudo bem. Não, essa não é a responsabilidade do treinador. Da mesma forma, se fizeres um paralelo com os jovens, muitos treinadores que têm essa ideia de que muita informação e muita complexidade e por aí fora, nem sequer estão preocupados com os miúdos. Pois. Não é a preocupação, o centro deles não são os miúdos, são eles. Eles querem garantir que o conhecimento deles está, não sei quem, está a desenvolver. Não, e o treino nunca será para o treinador. O alvo do treino são os jogadores. São, neste caso, os miúdos dessas idades. E mesmo nos séniores, tens que criar o teu processo de treino para que os jogadores possam crescer dentro da ideia. Porque se não for essa a intenção, o treinador... dou sempre aquele exemplo. Imagina, agora quero-me sentir bem enquanto treinador, quero-me sentir confortável e seguir ao treino, sentir que o treino foi um grande treino, por aí fora. Então vou ali buscar o exercício do Simeone, né? Vou ali buscar o exercício dele, no Google. Ou do Guardiola de Bayern Munique. Ou do Guardiola de Bayern Munique, ou do José Mourinho, ou não sei quantos, né? Ou um treino qualquer aí de um alemão qualquer, ou de um inglês, espanhol, não interessa. E vou aplicá-lo. Eu sei que aquele exercício até pode ser um bom exercício. Ele encontrar ali 3 ou 4 exercícios na sequência, os jogadores são intensos, correm, blá, 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 blá. E o treinador sente-se bem, grande treino, os gajos que correram e fizeram e tal, não sei o quê. Mas, se calhar, no fim do dia, quando tu pensares um bocado, se calhar aquilo não teve relação nenhuma com a tua ideia de jogo, não teve relação nenhuma com o treino anterior, não tem relação nenhuma com aquilo que vais fazer amanhã. Portanto, isto é para o treinador se sentir bem e para que os jogadores não fiquem muito desamparados ou por aí fora. Não, e o treino será sempre, na minha perspectiva, o alvo será sempre o jogador. O jogador tem que crescer dentro do exercício. E um exercício bom, se calhar para um Diego Simeone, para um treinador qualquer, pode não ser bom um exercício para a minha equipa, pode não funcionar para a minha equipa, apesar de ser um excelente exercício. Portanto, e aqui, essa ideia que estava a dizer... Exato, essa ideia que estavas a dizer, nós até adultos às vezes ficamos aborrecidos. Claro, porque o treinador muitas vezes está a falar para ele, está a falar para ele e às vezes pode estar a foder e está-se a querer convencer a ele. Não, o treinador tem que convencer os atletas e os jogadores para que estejam alinhados com a ideia e com a forma como querem trabalhar e, sobretudo, qualquer jogador tenha esta experiência. Qualquer jogador, seja miúdo, seja graúdo, seja o mais experiente ou o menos experiente, qualquer jogador gosta que o treinador ou que o staff lhes transmita algo para eles crescerem, algo para eles aprenderem, algo para eles serem melhores. Qualquer jogador, não tenho dúvidas. Desde os miúdos mais jovens até jogadores como, felizmente, o Rui Costa, que tive a oportunidade de trabalhar com ele quando tinha ainda idade jovem. Eu tinha uma idade jovem, ele também, mas era já um carreira. Jogava tanto. Rui Costa era um craque. O Falcão, que é um craque de todo tamanho, já ganhou tudo. No Mónaco tinha essa postura. O Fabregas, que já ganhou tudo, tinha essa postura. Ou seja, mesmo os jogadores mais experientes querem sempre retirar algo para poderem crescer. O processo tem que lhes fazer crescer, tem que lhes passar para outro nível. E eu acho que essa é que é a grande missão do treinador. Não é o treinador fazer tudo para ele. Eu acho que essa é uma grande diferença entre um treinador altruísta e um treinador que se centra nele. Por acaso... Tem aqui uma pergunta muito parecida nisso, que é gostas mais de trabalhar os atletas com as características deles ou adequar os atletas à tua ideia de jogo? Aqui. Olha, gosto é a mistura entre os dois. Gosto que... A simbiose perfeita será a mistura, exatamente. Não, eu gosto é que todos os jogadores comprem a minha ideia. Isso sim. Não me interessa se são jovens, se são experientes, se são pouco experientes. Não interessa isso. Interessa que eu gosto de treinar jogadores que comprem a minha ideia. E a minha missão enquanto treinador e a minha responsabilidade é fazê-los entender que a minha ideia está certa e que vai ajudá-los eles também a passar para outro nível. E que nós vamos ter sucesso coletivo. Essa é que é a minha grande missão. Eu não te vou dizer
para mim não faz sentido a opção, ok, quer jogadores que vão ao encontro da tua ideia de jogo ou quer jogadores que são mais experientes. Não. Para mim, a questão certa eu quero jogadores que trabalhem para comprar uma ideia de jogo ou quero jogadores que não trabalhem para comprar uma ideia de jogo. Portanto, essa que é a questão. E a questão para mim é, independentemente da idade dele, da experiência dele, a minha missão, a minha responsabilidade é que todos os jogadores consigam comprar a minha ideia de jogo. E esse é que é o meu trabalho enquanto treinador. João, e no final do treino, quando o jogador A ou B ou C, não interessa, seja mais acima ou mais abaixo no escalão, nos vem questionar, Mister, aquele exercício tem a ver com aquela questão do jogo que fizemos, que também vamos jogar assim este jogo a seguir, como é que vamos fazer? É sinal que o jogador, além de muito interessado, compra a ideia e está plenamente dentro das ideias, daquilo que... O jogador que questiona normalmente é o mais interessado, é aquele que quer crescer, quer aprender, quer ver o jogo de outra maneira. Não quer estar encapotado. É o mais interessado ou o mais chato. Também há muitos jogadores chatos que fazem... eu estou a brincar. Não, eu estou a brincar. E eu gosto de treinadores, de jogadores que questionem, sejam... Não lhes diria chatos, estou a brincar, não é isso. É interessados. Há uns que às vezes são para passar a mão pelo pelo para ver se jogam. Sim, a gente sabe como é que a gente sabe, não são jogadores de futebol, é o ser humano em geral, quer dizer, exatamente. Em geral, não, mas há outros que são realmente interessados e gostam de perceber a dinâmica e porque é que aquilo está a fazer, mister, porque fizemos aquele treino, depois passámos para aquele exercício, depois passámos para este, porquê? Por causa da largura que temos que dar, o defesa dele, esquerda, não sei o quê. E andar os atrevidos à espera de apanhar um gajo distraído. Claro que isso, o reforço não é do jogador, é do ser humano. Portanto, é verdade, isso é verdade. Se me perguntares a mim se eu gosto desse tipo de jogadores, eu adoro esse tipo de jogadores. São jogadores que, ao longo da minha carreira enquanto treinador, e eu passei grande parte da minha carreira a trabalhar com miúdos de sub-19, ou seja, 17 para cima. Grande parte destes anos foi trabalhar com miúdos de 17 anos para cima, que já são adultos praticamente, já são adolescentes ali perto do adulto, sim. E muitos deles já são maturidade adulta. Tu sabes, tu sabes que esse tipo de atitude do jogador vai ajudar a crescer. Para mim é extraordinário e eu adoro esse tipo de jogadores. Gosto de jogadores que questionem e que tentem perceber o que é que vão fazer e às vezes que mostrem alguma discórdia e que obrigam-te a argumentar com argumentos válidos e com argumentos que são coerentes para poderes convencê-los. Eu adoro esse tipo de jogadores. Esse tipo de jogadores é que me fazem a mim crescer como treinador e dá-me vontade cada vez mais continuar a crescer. Ou seja, eu gosto desse tipo de jogadores porque, por um lado, é a parte de me estimular a mim, desafiar-me a mim. Por outro, é aquilo que é importante. O cerne da questão aqui é se um jogador está a questionar, se um jogador vem perguntar, se um jogador vem tentar perceber mais, é porque é um jogador interessado. É um jogador que está a querer mais, é um jogador que está com vontade de fazer mais, mesmo que às vezes seja algo simulado, não interessa, mas está com vontade de qualquer coisa. Isso para mim é determinante. Eu adoro esse tipo de jogadores. Agora, um jogador que nem sequer está aí para o treino, nem sequer está aí para perguntas, e não percebe e siga, não sei quantos, para mim é um jogador que não é revelador de, se calhar, de indiferença. Não, de indiferença. Às vezes há jogadores que são mesmo assim, que não gostam de perguntar, ou jogadores que percebem tudo e não precisam, e seguem por aí fora, mas aquele jogador que demonstra alguma indiferença, a mim custa-me perceber que esse jogador está determinado. Nunca sabemos o que é que eles estão a pensar. É melhor aqueles que falam do que aqueles que não falam. E depois há outra parte. Depois há aqueles jogadores que não perguntam e não coisam, mas cumprem e fazem e crescem e desenvolvem. Portanto, estar a categorizar jogadores e estar a fazer preconceitos às vezes é errado, porque há aqueles jogadores que perguntam muito, mas não conseguem nunca perceber e nunca chegam lá. E se calhar perguntam e depois não chegam. E há outros que não perguntam nada e chegam. Portanto, eu acho que aquilo que eu gosto, quando estamos a falar agora aqui, estamos a falar de treinador, eu gosto, enquanto treinador, gosto que os jogadores venham ter comigo e me perguntem. Digam assim, olha, o que é que fizemos isto? O que é que vamos fazer agora? O que é que vai ser o treino? Aquele exercício é para quê? O que é que hoje treinamos à tarde ou de manhã? Eu gosto desse tipo de jogador. Eu adoro esse tipo de jogador, porque dá um sinal que está comprometido com o processo, que quer crescer e está a comprar aquilo que estamos a fazer.
E por outro lado, eu enquanto treinador e nós enquanto staff, preferimos esse tipo de jogador porque também isto desafia-nos para outro nível. E eu ao longo destes anos todos trabalhei com talentos incríveis, desde miúdos como o Bernardo, que era miúdo ainda, como o Renato Sanches, que tinha 9 anos ainda, 10, depois mais à frente com 17, 18 anos. O Renato, desde os 9 anos até aos 18 anos, teve sempre uma postura. Porquê é que estamos a fazer isto? Porquê é que estamos a fazer isto? Ou seja, era um jogador que me obrigava a estar sempre melhor, a estar sempre preparado para responder e para estar à altura do desafio. E até os jogadores como o Falcão, o Rui Costas, o Fabregas e por aí fora, se não tiveres jogadores com esse perfil, acabas por ser um treinador que vai estagnar. Não tens esse desafio constante de tentar ser melhor. Ô João, entrando aqui para dentro do campo, para plano semanal, mas virado já a um futebol de profissional, claro, sénior, e no contexto que é aquilo que estamos aqui já a falar, pós-Mónaco teremos sempre de falar de futebol profissional, portanto é por aí. No plano semanal, o enquadramento do mesmo será sempre feito, por exemplo, de jogo para jogo, a nível da observação, incidida normalmente. Claro que depende muito do contexto. O Benfica, quando joga em escalões de formação, é uma coisa. No Mónaco, quando se joga futebol profissional, é outra. O Mónaco é das melhores equipas de França e sempre das equipas com grandes plantéis. É incidir sempre. A forma que se gosta mais de trabalhar é incidir a observação sobre a minha equipa e perceber o que é que eu quero que os meus jogadores façam, ou também mostrar a equipa contrária e dizer treinámos isto porque eles pressionam mais alto, ou dar informação detalhada ao jogador, como é que gostam de trabalhar a nível de observação? Olha, a nível de observação, eu, primeiro que tudo, eu gosto de centrar. Antes da observação, há uma coisa que eu acho que é muito importante. É tu saberes qual é a tua ideia do jogo. Ou seja, o que é que tu queres que a tua equipa faça. Esse é o primeiro passo. Porque observar por observar, isoladamente, a mim não faz sentido. Não faz sentido nem a observação da tua equipa, nem a observação do adversário. Portanto, acho que não tem muito sentido. Portanto, a primeira etapa da observação para mim é tu saberes com clareza e teres uma estrutura. Não tem que ser complexa ou simples, não interessa. É saber exatamente qual é a tua ideia do jogo, qual é a tua estrutura e que caminho é que tu queres seguir. Essa é a primeira parte. Depois disso, vais dar importância à videoanálise e à análise do jogo. Exato. E à análise da tua equipa e do adversário. E para mim, a análise, seja... porque as pessoas às vezes não conseguem compreender. Quem trabalha num escalão de júniores do Benfica, que é um clube grande, não há grandes diferenças de trabalhar nos júniores e trabalhar numa equipa profissional, séniores, porque a exigência é máxima. Os jogadores já têm qualidade suficiente para interpretar qualquer ideia do jogo, já têm expectativas enormes, já têm contratos enormes, já têm os egos, né? bem desenvolvidos. Claro que há diferenças, obviamente. Não é a mesma coisa. Trabalhar o escalão 19 e depois trabalhar o sénior. Não é a mesma coisa. Há diferenças e várias diferenças. Mas o nível de trabalhar nos júniores, por exemplo, num clube grande do Benfica, é um desafio já enorme. É um desafio que já tens que estar preparado para lidar com uma série de coisas. Não tens só a lidar com a parte tática ou de aprendizagem ou por aí fora, não é isso. Há outras coisas que tens que dominar e há muitas semelhanças com o que faz um futebol profissional. Portanto, aqui eu não vi grandes diferenças quando entrei no Mónaco. Também fui com um papel diferente, claro. Era assistente do Thierry, era diferente. Aquilo que eu acho relativamente à observação, seja no escalão de júnior, seja no escalão de sénior, é que a primeira parte é o que eu disse, é tu teres a tua ideia bem clara. Para saberes o que é que vais observar. Saberes o que é que vais avaliar, né? Depois saberes o que é que vais crescer noutra etapa. Essa é a primeira parte. Depois, a nível da observação, mesmo propriamente dita, eu acho que é importante tu centrares cada vez mais a tua análise, a análise à tua equipa, àquilo que tu fazes. Ou seja, é isto. A nossa equipa vai jogar desta forma. É assim que vamos jogar. Agora, vamos lá ver o que é que fizemos. Isto. Aqui não fizemos tão bem. Aqui fizemos muito bem. Aqui temos que corrigir isto. Aqui temos que melhorar aquilo. Ou seja, este tipo de insight que os jogadores vão recebendo diariamente vai-nos permitir ter muito mais segurança na tarefa e vão perceber o que é que têm que fazer. Isso vai ser importante. E depois, aquilo que é acessório, e o acessório para mim é a análise do adversário, são adaptações que eles vão fazer ao seu estilo para poder ser melhores que o adversário e para não ser surpreendidos pelo adversário. Portanto, eu dou muito mais importância à análise da nossa equipa, não só individual e desenvolvimento individual do jogador, seja sénior, seja júnior, não interessa. Mas
é importante o nosso jogador ter o retorno da sua performance, o retorno da informação da performance que tem tido, para poder ou consolidar aprendizagens, ou mesmo aprender, ou corrigir. Portanto, isto é muito importante e, do ponto de vista coletivo, para que a equipa tenha cada vez mais percepção de eficácia coletiva, perceber o que é que está a fazer, o que é que tem que fazer. Isto vai lhe dar segurança na tarefa. Depois, a análise do adversário vai ser a terceira etapa. Que é a terceira etapa, ok, nós sabemos o que é que temos que fazer, já vimos o que é que fizemos e agora vamos criar pequenas adaptações para não ser surpreendidos pelo adversário e também para surpreendê-los, para poder encontrar aqui os pontos fracos deles. Isto para mim é que é a grande relação existente entre a parte técnica e a videoanálise, que na minha visão está tudo integrado. Não há um departamento de análise que me vem trazer informação e depois eu junto e colo e não sei quantos. Não, somos todos, trabalhamos num bolo e cada um tem a sua fatia, mas somos mesmo bolo e no final, quando juntarmos as fatias todas, vamos dar um bolo bem, bem bonito que esperamos que é para ganhar. E funcional, e funcional. Funcional, sobretudo, funcional para ganhar. Exatamente, exatamente. Mas ainda perguntando, a nível de. Há sempre aquele paradigma que cada vez mais os estudos assim o indicam, que é os famosos esquemas táticos, as bolas paradas. Cada vez mais é um fruto de um grande número e um fator elevado de golos. Está estudado, cerca de 70% dos golos hoje em dia parecem de bola parada. Pergunto, isso em treino é habitualmente uma grande quebra de dinâmica do mesmo? Como é que gostam de inserir os esquemas táticos no plano semanal de treino? Porque qualquer treinador odeia quebrar a dinâmica do mesmo. Sim, olha, eu sou um treinador que sou obsessivo pela intensidade. Digo já. Exatamente. Gosto que os meus treinos tenham sempre intensidade. Intensidade alta. Não, a mim faz-me confusão ver um treino sem intensidade. Para mim, intensidade significa as ações têm que ser feitas todas com intensidade. E foi uma evolução que fiz ao longo dos anos. Ou seja, antigamente queria o treino todo rápido, tudo a andar, tudo intensidade, com muita densidade, por aí fora. Depois, claro que a experiência foi mudando outra visão. Uma visão, não retirei esta visão que eu tenho sobre intensidade, a ideia que eu tenho de intensidade alta em todas as ações, mas também a necessidade de adaptar o esforço e tentar garantir que os jogadores têm energia para competirem no máximo, foi-me fazendo entender que a gestão entre a pausa e o esforço. E a gestão entre a pausa e o esforço, a gestão do tempo de pausa e do esforço, vai-me permitir a mim continuar a fazer aquilo que eu gosto, que é treinar com muita intensidade, com intensidade máxima. E aquilo que eu te digo é, vamos imaginar, o que é que quer dizer com isto? Se eu tiver que fazer um exercício no jogo menos um, imagina sábado e treinamos sexta-feira, se tiver que fazer um exercício no jogo menos um, com a intensidade máxima, a mim não me vai atrapalhar, porque eu não me importo fazer 30 segundos de velocidade máxima, depende do espaço, claro, não vai ser um contra um, porque estamos a solicitar outro tipo de energia que não é aquela que é adequada para ficar pronto para o jogo do dia seguinte. Mas, por exemplo, exercícios de 30 segundos, com um espaço grande e com um número grande, onde eu exijo intensidade máxima, e depois ter uma pausa de 2 minutos, ou 3 minutos, ou 4 minutos, isso já não faz confusão hoje em dia. Claro que essa gestão das pausas, também tens que garantir que a equipa não vai ficar ali a olhar para o boneco durante 3 ou 4 minutos. Não vai. Mas aquilo que é importante é que, durante a pausa, seja ativa ou não ativa, os jogadores consigam recuperar o suficiente para que depois, quando tiverem que fazer outra vez a próxima repetição, ou a próxima série, ou o próximo exercício, consigam fazer com a intensidade máxima outra vez das ações. E daí, qual é a ligação que eu faço com as bolas paradas, ou os esquemas táticos, como queira chamar? Vamos imaginar, eu gosto de trabalhar bolas paradas durante a semana toda. E vou dizer que, durante a semana toda, para mim, esquemas táticos não são só cantos, nem defensivos nem ofensivos. Esquemas táticos é tudo. Ou seja, esquemas táticos, para mim, começa do pontapé de saída, ao lançamento de linha lateral, a livres, e muitas vezes, se eu entender que a minha equipa necessita trabalhar bolas paradas, ou estejamos numa fase da temporada em que eu quero dar mais ênfase, mais foco nas bolas paradas, nas bolas paradas, ou se eu entender que durante uma semana vamos encontrar um adversário que nos vai colocar muitas situações de bola parada, seja defensiva, seja ofensiva, eu durante a semana, dentro dos meus exercícios, sempre que puder incluir esquemas táticos, eu vou incluí-los. Vou sempre incluir e vou dar sempre indicação daquilo que se pretende fazer. Agora, o dia mais adequado para mim, para trabalhar cantos ofensivos, cantos defensivos e por aí fora, é o jogo menos um. Porque é nesse dia, do ponto de vista daquilo que é a minha metodologia, eu no dia do jogo menos um gosto de fazer uma passagem por tudo o que trabalhamos durante a semana.
em situação de jogo condicionado, com menos tempo de esforço, com pausas maiores, com menos repetições mais curtas, mas gosto de fazer uma passagem do plano de jogo, ou seja, o que é que vamos fazer amanhã? Eu gosto de fazer uma passagem no jogo condicionado. E no jogo condicionado, obviamente que eu integro sempre as bolas paradas. Se eu sentir que estamos numa altura da época, ou numa semana, em que vamos lá parar agora, não temos problema nenhum no final do treino, dedicarmos aqui 20 minutos ou 30 minutos aqui às bolas paradas, vamos fazer isso, não tenho problemas nenhum de parar, fazer, sentir que é isso que é o adequado para aquele momento. Mas, se eu sentir que quero continuar com a intensidade, há momentos da época que não me interessa parar no final do treino. Parar, entre aspas, não me interessa que haja aquela quebra. Eu incluo as bolas paradas dentro do próprio jogo condicionado. E vou-te dar uma estratégia que eu uso muitas vezes, que é, em fases que estamos a aprender as bolas paradas, ou em fases que já estamos em desenvolvimento, e eles já percebem, eu, normalmente, o exercício que uso com muita frequência é, no jogo condicionado, antes do jogo, uma equipa, um grupo, uma equipa tem as bolas paradas, tem uma folha com as bolas paradas, onde eles têm 3 minutos para ver, ou 4 minutos para ver, não interessa, para ver o que é que cada um, qual é a sua função em cada bola parada, e eu crio ali vários cenários, e eles vão ter que olhar para aquilo e vão ter que cumprir, porque é aquilo que vão fazer dentro do jogo, porque eu também não vou parar, quando o árbitro marcar um canto, eu não vou parar, olha, agora vais para aqui, tu para lá, não. Vamos tentar fazer exatamente aquilo que fazemos no jogo, é vocês têm uma imagem do que vão fazer, vão perceber o que é que vão fazer, e quando houver uma situação de esquema tático, vocês sabem o que é que têm que fazer. Colocam-se logo diretamente. Dou uma equipa e dou outra. Eles estudam aquilo, veem onde é que as opções deles, as dinâmicas, e durante o exercício eu defino uma regra. Vamos imaginar, olha, se a bola sair da linha lateral, é um canto. Se houver uma falta, é um canto. Vamos imaginar que eu tinha uma condicionante que é não quero a bola acima da cintura. Sempre que a bola andar acima da cintura, um canto. Ou seja, todas as condicionantes que eu criar à volta do exercício vão-me dizer que se a condicionante não for cumprida, vai haver um canto ofensivo. Vai haver um canto. Ou seja, como do outro lado, vai haver um canto ofensivo. Exatamente. E a densidade de ações de bolas paradas, tanto defensivas como ofensivas, dentro de um tempo de 20 minutos, vamos considerar 20 minutos de jogo condicionado com as pausas. Obviamente que vai-nos permitir aferir se de facto eles estão a fazer aquilo bem ou se precisam de um afinamento ou precisam de se calhar algum detalhe. E claro, como eu sou um treinador que filmo aos treinos todos, filmo e gosto de ir ao detalhe e por aí fora, se eles não estiverem a fazer aquilo que eu entendo, ainda vão levar comigo depois do treino, ainda vão levar com as imagens no dia a seguir ou à tarde, por aí fora. Portanto, eu dou muita importância às bolas paradas, mas também dou muita importância e sou sensível a que momento é que estamos a temporada. Aos comportamentos. Tiago? Tenho aqui 2 perguntas ainda para o João. Se, na opinião do João, a formação deve ter um modelo de jogo que seja transversal aos escalões todos? Sim. Eu digo modelo de jogo e digo ideia de jogo. A ideia de jogo, nós é que estamos muito formatados agora a ouvir a ideia de jogo, é tudo tático, é estratégia. Não, se é sistema de jogo, seria a tática do 4-3 ou isso. Mas pronto. Não, e mesmo, eu acho que já tem muitas dinâmicas. Nós já ultrapassámos aquela ideia que o modelo de jogo é sistema de jogo. Já ultrapassámos essa fase. Agora entramos noutra fase em que entramos com a ideia que o modelo de jogo só tem a ver com a questão tática, das dinâmicas, da pressão, de não sei o quê. A ideia de jogo é muito mais do que isso. Para mim, uma ideia de jogo é muito mais do que questões táticas, estratégicas por aí fora. A ideia de jogo, para mim, tem a ver com questões culturais, com questões sociais, com questões de dimensão cognitiva, com questões de dimensão psicológica e emocional. E depois, claro, tática, técnica, por aí fora. Mas vou-te dar um exemplo. Se fores para um clube como o Liverpool, né, se fores trabalhar para o Liverpool, seja qual for o escalão, como é que tu achas que os jogadores se vão sentir confortáveis, né, a jogar? Se tu fores para lá com uma ideia de jogo, ou pelo menos com uma ideia que, com algum receio, de esperar pelo adversário, de criares um bloco baixo para depois ir em transição, tu achas que os jogadores que jogam no Liverpool, têm expectativas de jogar no Liverpool e que querem se ingrar num clube como aquele, achas que culturalmente isso seria aceitável? Se calhar não, né? Se calhar não vai ser aceito, não é? Eu dou às vezes o exemplo, João, do Millwall, em Inglaterra, que é um clube que, cá está, aquilo é tradição, não é? Futebol muito aéreo, dureza, aquilo é, lá está, um clube ali de uma zona trabalhadora, ou seja, aquilo é cultura, lá está, aquilo não podemos chegar, quer dizer, se calhar podemos, mas lá está, o modelo de jogo e a ideia de jogo daquela equipa é muito essa cultura que já está enraizada, ou seja... E se fores para lá tentar jogar em posse de bola e não sei quanto, se calhar não tens sucesso. Exato. Eu acho ao contexto.
A realidade é Exatamente. Ou seja, para mim um modelo de jogo, ou a ideia de jogo, que eu gosto de chamar mais ideia de jogo, que é, a ideia de jogo deve ser algo muito mais abrangente do que propriamente a questão tática, o sistema de jogo, a questão de estratégia, de pressão, ou os macroprincípios e por aí fora. É muito mais do que isso. Vamos imaginar, a primeira ideia de jogo também, quem faz parte da ideia de jogo também são técnicos de equipamentos, são os cozinheiros, são o senhor da porta que abre todos os dias a academia, o segurança, o secretário, todas as pessoas fazem parte da ideia de jogo. Porque se tu queres ter uma ideia de jogo que seja, primeiro, que colaborem uns com os outros, seja que cooperem, que seja coletiva. Se queres ter uma ideia de jogo vencedora, uma ideia de jogo que seja atrativa, uma ideia de jogo que seja ambiciosa, todas as pessoas que estão à tua volta, tens que sentir isso das pessoas. Ou seja, essa ideia de jogo, para mim, é possível e deve ser desenvolvida mesmo num contexto de academia, sobretudo no contexto de academia. Academia, imagina, tu queres jogar em posse de bola, queres jogar uma equipa ofensiva, posse de bola, que consiga ligar o jogo com os setores, equipa bem ligada, queres uma equipa que seja uma equipa de counter-pressing, ou seja, quando perdes a bola, que reajas rápido e recuperes a bola rápido, que tenhas mais controle sobre o jogo, mesmo quando não tens a bola, que sejas pressionante, todo o ambiente que anda à volta dos miúdos, das tuas equipas, dos treinadores, dos diretores, isso influencia tudo. Porque, para, vamos imaginar, há um treinador que chega a um escalão, imagina, sub-19, e chega lá e aquela malta está habituada, vamos imaginar que era o Millwall, está habituada a bater longo, não é? Está habituada a bater longo. E tu chegas lá com ideias e as coisas até funcionam, posse de bola, o miúdo sai do balneário, encontra um diretor que diz assim, isso foi bonito, mas a gente quer bater a bola, a gente não quer cá posses de bola e por aí fora, e não queremos riscos. Fica logo ali algo comprometido. O ambiente que se vive ali à volta está comprometido. Quando fala um diretor, fala o gajo da carrinha, o motorista, fala o senhor da porta, o senhor... Ou seja, qualquer ambiente que queira desenvolver uma determinada ideia tem que ser um ambiente ajustado. Claro que eu estou a ir ao detalhe detalhado. Claro. Sempre que isso é feito em Portugal, porque eu acho que em Portugal lá está. Se eu preciso na minha equipa de juvenis, eu tenho uma ideia e o treinador da equipa abaixo tem uma ideia de bloco baixo e contra-ataque, eu tenho uma ideia de posse, e depois na equipa acima há uma ideia mista e lá está. E aqui na ideia de jogo há uma ideia diferente em cada escalão e depois o clube acaba por não ter nenhuma identidade, não é? Eu acho, mas era aí que eu queria tocar agora. Essa é uma parte. A primeira parte, do ponto de vista da cultura que se vive, o ambiente está criado, não é? Depois a segunda parte é assim. Eu acredito que o desenvolvimento de um jogador não se faz, de um jovem, não se faz durante 10 anos só aprender a jogar em posse de bola e a jogar com o bloco alto. Eu acho que há muitos momentos desse processo que o jogador tem que ter outro tipo de experiências. Tem que ter um conjunto de experiências variado. Aquilo que eu acho que o jogador tem que aprender, e não vamos confundir isto com a ideia de jogo, eu acho que o miúdo tem que aprender, desde que começa até lá acima, é adaptar-se a vários contextos. Claro que vai ter o seu ADN, vai ter a sua identidade, não é? Que é um tempo, se cresceres no Benfica, vai ser diferente do que cresceres no Millwall. A tua identidade vai ser totalmente diferente. Não é que não seja jogador talentoso e competente, porque não tem nada a ver com a competência. Não tem nada a ver com o sucesso. Ele pode ter sucesso num lado e do outro. Não é isso que está em questão. A questão é, mas vão ter um tipo de identidade diferente. A nível de clube é completamente diferente. É diferente e mesmo a nível técnico vai ser, porque o desenvolvimento técnico dele, num contexto, vai ser diferente do outro. Não quer dizer que não vão ter sucesso, não é isso. Mas aquilo que a identidade, aquilo que a cultura dessa formação vai ter, é uma identidade. Identidade de um jogador, por exemplo, de um clube grande, no caso estás-me a dizer, o outro joga em bloco baixo, joga em bloco alto, não sei o quê, isso não tem que ser necessariamente comprometedor no processo de formação dele. Eu acho que quanto mais experiências ele tiver, melhor. Agora, a identidade, o core que ele deve ter é, ok, qual é a nossa cultura? A cultura do clube qual é? O que é que nós queremos? É, quando temos a bola, é despejar logo a bola e não correr riscos? Ou se a cultura do clube é, mesmo que a gente tenha riscos, vamos ter sempre que estar a controlar a bola, em posse de bola. E tu podes fazer isso tanto em bloco baixo, como em bloco médio, como em bloco alto, perto da baliza, na primeira fase. Podes fazer isso em qualquer parte do campo. Esse é o teu ADN. Mas isso não implica que tu não tenhas que saber, às vezes, fazer uma bola longa. Em alternativa, tens que saber jogar uma bola longa, com uma referência por aí fora. Mas a quantidade de cenários que vais vivendo ao longo dos anos não tem que ser sempre iguais. Acho que tem que haver alguma variabilidade. Agora, o core dos princípios, quando eu falo nisto, o core dos princípios é qual é a nossa identidade? O que é que o clube quer? Que tipo de jogador é que nós queremos criar? Não é? Que tipo de identidade é que queremos criar no nosso jogador?
Agora, se for um jogador de posse de bola, ele até pode muitas vezes estar a defender com o bloco baixo e quando recupera a bola, em vez de serem transições rápidas 90% das vezes, pode ser em transições rápidas, se calhar 10, 15, 20% das vezes, mas na grande parte do tempo, os 80% das vezes que tiver, vai ser em posse de bola, mesmo com o bloco baixo. Isso vai-lhe criar uma variabilidade de comportamentos muito mais capaz para se adaptar a qualquer contexto. Agora, se nasce todo, por exemplo, para mim o erro de Descartes do Barcelona, durante alguns anos, foi, não, nós só queremos jogadores para jogar dentro desta forma de jogar. Técnica. É alto, posse de bola, não sei o quê, mas depois os miúdos, graúdos, chegavam ao foco final, tinham muitas dificuldades de adaptar-se ao tipo de contexto. Não conseguiam sair para o tipo de contexto. E o Barcelona conseguiu mudar isso, conseguiu adicionar isso à sua formação. Porquê? Porque perceberam, já sabiam disso, mas sabemos que num clube o grande objetivo da formação de um jovem atleta não é que o jovem atleta tenha apenas uma saída, que é jogar nesse clube. É que o jogador esteja preparado para jogar em vários contextos, porque nenhum clube do mundo tem capacidade para formar todos os jovens que começam na formação e colocá-los na primeira equipa durante a sua carreira inteira. Portanto, eles vão dispersar para outros sítios. E para dispersar para outros sítios têm que estar adaptados, têm que perceber jogar em vários contextos, em várias realidades, ou pelo menos estarem preparados para se adaptarem a vários contextos. E eu vejo isso uma vantagem de, às vezes, ter alguns cenários diferentes ao longo das etapas, mas que os seus core, os princípios core, nucleares, não se alterem. Exato. E daí, colando com a primeira pergunta, que é importante haver uma ideia de jogo, uma identidade da formação. Exato. E depois tinha ainda a pergunta se no modelo, na tua ideia de jogo, não é? Se gostas de ter vários sistemas táticos implementados na equipa ou se tens um aí mais preferencial com umas dinâmicas, mas não jogas, por exemplo, não alteras de um 3-4-3, por exemplo, com um 4-4-2 e depois com um 4-4-3, consoante o jogo, ou consoante o adversário. Ou... 4-4-3 era porreiro, que já me era. 4-3-3. Sim. Não, João, o Tiago estava a colocar o guarda-redes também na organização. Agora já é quase que não são guarda-redes, a malta que era pessoal, os guarda-redes já quase avançado. Qualquer dia isso vai acontecer. Qualquer dia vai acontecer. Já há uma tendência a se procurar guarda-redes primeiro que joguem bem com os pés e depois que defendam bem com as mãos. Claro. Se bem que eu gosto sempre de um guarda-redes jogar com os pés, mas primeiro tem que ser bom com as mãos. Primeiro tem que ser bom com as mãos, exato. Mas há uma tendência no mercado a procurar já cada vez os guarda-redes que estão muito bem preparados com os pés. E depois então vamos ver se ele defende bem. E eu percebo porquê, eu também. Eu prefiro um guarda-redes jogar bem com os pés, porque como eu gosto de um jogo construído, um jogo elaborado... O guarda-redes é mais um. O guarda-redes, quando chega a bola aos pés, tem que ser a jogar. Mas é assim, eu também gosto de avançados que liguem bem o jogo, mas gosto de avançados que liguem bem o jogo e marquem golos. Porque não for, exatamente. É como aos centrais. Eu gosto de um central que consiga ligar muito bem o jogo. Mas dar uma para mim né? tem que saber defender primeiro. Né? Defender primeiro, depois ligar bem o jogo. Se tiver as duas, é aquilo que eu procuro desenvolver. Primeiro procuro encontrar. Né? Se não consigo encontrar, vou desenvolver. Mas eu não gosto de centrais. Qual é a principal característica central? É sair a jogar. Não. Primeira prioridade de um defesa central é saber defender bem. Ou seja, ali a principal função dele é defender bem e, claro, e depois sair a jogar, construir e por aí fora. Se ele não tiver, aí desenvolve-se. Ajuda-se a ele ter. Se tiver, melhor ainda, né? E passa para outro nível. Mas eu acho que essa questão que estavas a colocar, perguntaste há pouco se... A primeira pergunta era, antes de falarmos nisto dos guarda-redes da bola... Não, era um modelo, na tua ideia de jogo, se gostas de alternar... O sistema. É assim, o sistema de jogo para mim, eu tenho um sistema preferencial. Tenho um sistema de jogo preferencial. E é um sistema que me permite a mim ter flexibilidade para jogar noutros sistemas. E o meu sistema preferencial para mim tem uma lógica, porque é o sistema que encaixa nos princípios do jogo que eu tenho, na forma que eu quero jogar. Porque mais importante para mim que o sistema são os teus princípios, é a forma como tu queres jogar. E princípios, para mim, eu divido isto em três, uma estrutura de três, vamos chamar assim, microestruturas. Ou seja, primeiro é os macroprincípios, ou seja, como é que eu quero jogar nas fases todas do jogo que eu defino. Eu defino que o jogo tem 4 fases, primeira fase, segunda, terceira e quarta fase, atacar e defender. Quais são os meus macroprincípios? Vou dar um exemplo. Qual é o meu macroprincípio quando a bola está no meu guarda-redes? O macroprincípio é sair a jogar em apoio, é
é construir em posse deste trás, independentemente da pressão, por aí fora, é ser um macro-princípio, é sair do guarda-redes em construção. Depois dos macro-princípios, para cada fase, eu defino os princípios que estão associados a essa forma. Imagina, neste exemplo que eu vos dei, sair com o guarda-redes é um macro-princípio. Quais são os princípios que estão associados? São, por exemplo, garantir uma boa linha de passe, maior número de linhas de passe, criar espaço, superioridade numérica, posicionamento em triângulo, com linhas de passe que me permitam conseguir jogar para a frente. Ou seja, são ali vários princípios associados, o ângulo, como é que eu coloco o ângulo, por aí fora. E depois os princípios que estão associados a esse macro-princípio, eu defino os subprincípios. Os subprincípios, a mim, são os detalhes, que é como é que faço, onde é que faço, em que zonas é que faço, porque é que faço, para onde é que vou. Ou seja, um princípio pode ser criar espaço, mas criar espaço para onde, como é que ataco o espaço a seguir, ou seja, e porquê, ou seja, todos os detalhes dos princípios, para mim, são os subprincípios. E é assim que eu defino a estrutura da minha ideia do jogo. Primeiro são os princípios. Primeiro, como é que eu quero jogar? Quais são os macro-princípios que, independentemente de jogar no sistema A, sistema B, sistema C, ou independentemente de jogar com a camisola A, B ou C, independentemente de jogar no país A, B ou C, qual é a minha identidade? Quais são os princípios da minha ideia de jogo? E depois, dentro desses princípios, eu vou encontrar o melhor sistema para encaixar nisso. E também tenho que considerar a qualidade dos jogadores que eu tenho e as características dos jogadores que eu tenho. Porque eu provavelmente, se quiser jogar em posse, se não tiver, vamos imaginar, um 6 que me permita fazer isso, mas que tenha 3 centrais ou 4 centrais que são extraordinários na construção. São top na construção. Têm uma capacidade de fazer o passo vertical, o passo de criação, quebrar linhas, são extraordinários. E são rápidos, e conseguem recuperar, conseguem retirar a oportunidade rápido por aí fora. Obviamente que eu não vou insistir em jogar com 2 centrais e jogar com 6 que não consegue fazer isso. Ou adaptar, só se um deles for adaptável, claro, mas se eu percebo que nenhum deles entra na alta 6, a mim não me cria confusão nenhuma alterar o meu sistema preferencial e jogar com 3 defesas e jogar depois com as dinâmicas mais à frente que me permitam cumprir com os meus princípios. Estou a dar um exemplo bruto que podia acontecer. Exatamente. Não, mas é importante desmontar as ideias. Primeiro são os meus princípios, primeiro é a minha ideia, e depois vou encontrar o sistema perfeito para encaixar e para jogar da forma que eu quero. Claro que depende daquilo que eu vos disse e também das capacidades e do perfil do plantel, não é? Porque o futebol, isto não é romântico. Nós não podemos ser românticos ao ponto de dizer que vamos ter o plantel que nós quisermos. Não é? Claro. Eu, pelo menos, não estou nessa condição. Porque, ainda espero que um dia chegue lá. Mas, e vou trabalhar para isso. Mas não é? Eu não estou nessa condição. Eu tenho essa consciência. Mas aquilo que eu estava a dizer, para mim é importante, se fosse o Guardiola, muito fácil, né? Porque ele pega no... É fácil, isso é dizer, claro, quer jogar nesta ideia, quer este sistema, não tenho aqui, há 50 milhões ou 60 milhões, vamos buscar o melhor. Não interessa, é aquele. O Guardiola também já fez por merecer isso. Exatamente. E há que lhe dar mérito. Nós estamos a começar. Temos que começar. Eu, para mim, estou sempre a começar, não é? Todos os anos, para mim, é sempre um começo novo. Mas temos que perceber que isto não é tão romântico como nós entendemos. Temos uma ideia, temos um sistema, embora lá. Mas depois encontramos um plantel. E o plantel, se calhar, não tem nada a ver com aquilo que nós temos ideia. E vamos ficar ali encurralados. E eu acho que, para não ficarem encurralados, a forma como eu me estou a preparar é, primeiro, tenho as minhas ideias, tenho os meus princípios. E depois vou adaptar o sistema, se for o meu sistema, perfeito. Se não for o sistema preferencial, eu vou encontrar o melhor sistema para poder jogar da ideia que eu quero. Exato. João, não posso deixar fugir aqui para o nosso quiz sem perguntar aqui uma última questão. Há sempre a velha questão agora que se levanta, eu acho que a palavra também é um pouco forte, a formatação dos jogadores e a questão de lhe tirar alguma criatividade. Tens um jogador muito hábil na tua equipa, um jogador com uma habilidade estrondosa, último terço de terreno, dás-lhe essa permissão, cria e recria, desde que não abuses, porque à segunda vez que perdes a bola não vais perder a terceira ou vais cá para fora. Qual é a tua ideia, João? Já agora gostava de ouvir uma pessoa que treinou tantos anos
camadas jovens do Benfica e que treinou muita qualidade de jogador, que não tinham problemas de ir num para um facilmente, à vontade. Aqui, deixa-me fazer uma pergunta também dentro disto, que é, por exemplo, se apanhares um ponta de lança, uma torre de 2 metros, vais tentar formatá-lo a ser um jogador mais completo ou lá está? Tentas potenciar o jogo aéreo que ele tem, o porte físico, a altura. Não. Também se calhar enquadra-se aqui nisto, não sei. Não, eu acho que a questão é interessante. É uma questão interessante e ainda bem que deixam essa questão. A primeira é assim. Eu acho que, pulando aquilo tudo que nós falamos até agora, o papel do treinador é fazer o jogador crescer. Exatamente. Ou seja, a ideia do jogo deve permitir que os jogadores consigam potenciar todas as suas qualidades. E é óbvio que, por exemplo, vamos imaginar, se tu tiveres um jogador, seja muito, muito forte num contra um, seja no último terço que arrisque e vá para cima deles e que se derem em 10 bolas consegue entrar 5 vezes dentro da área ou 6 vezes dentro da área e rematar e consegue criar situações, tu tens que criar as condições para que ele possa ter essa liberdade, não é? Para que ele possa fazer essas ações. E isso tem a ver mais com a dinâmica do que propriamente com as tuas decisões. Tem que ver com a dinâmica. Ou seja, tem que ver com as dinâmicas que tu crias, como é que tu vais, tu sentires assim, ok, é aquele jogador, o gajo é extremo direito, é ali que a gente consegue entrar algumas vezes para poder ele criar os desequilíbrios e ir para cima. E ele vai e vai conseguir. A dinâmica da tua equipa tem que criar condições para que aconteça várias vezes aquele tipo de ações para ele, não é? Agora, se estiveres do lado direito, um jogador que não seja bom no 1 contra 1, tu não podes criar as mesmas condições. As tuas dinâmicas não podem ser as mesmas condições para ele ir 1 contra 1, porque não sabes que ele não é bom 1 contra 1. Se calhar tens que colocar ali uma ruptura, tens que colocar ali 3 jogadores envolvidos. Imagina, a diferença entre teres um jogador fortíssimo num contra 1 rápido e que no drible é muito forte, para um jogador que tecnicamente é muito evoluído, mas não é rápido e não gosta de ir no drible, mas que decide muito bem o passe e a criação, se calhar, a dinâmica da tua equipa, não mudando a tua ideia, é criar às vezes condições, ou muitas vezes condições, para que o extremo, que é bom no contra 1, esteja mesmo 1 contra 1, ou 1 contra 2, ou 1 contra 0, e o outro jogador, se calhar, é diferente, do outro lado ou noutra função. Quando a bola entrar nele, no extremo direito, ele não é rápido, tens que criar ali dinâmicas para que ele não vá num contra 1, porque senão vai bloquear ali. É uma ruptura por dentro, uma ruptura por fora, uma ruptura diagonal curta para ele meter a bola. Ou seja, as dinâmicas é que vão privilegiar as características dos jogadores. Se olhares para a formação, há que distinguir aqui duas coisas. Eu felizmente tive sempre eu e as pessoas que trabalharam comigo, temos sempre essa sensibilidade, que é, uma coisa é ele ser muito forte num contra um e tu criar as condições para ele continuar a ser forte, desenvolver-se ainda mais e ser especialista naquela ação. É ali que ele vai, de facto, vai ser a sua grande arma, entre aspas. Exatamente. Outra coisa é teres um jogador que não sabe porque é que faz 1 contra 1, que às vezes vai 1 contra 4, 1 contra 3, 1 contra 5 e que vem para trás. Ou seja, tens que distinguir. Claro, eu tive, não muitos, felizmente, mas tinha jogadores que às vezes não sabiam porque é que iam num contra 1. Tinham a bola e lá iam eles. Eu dizia-lhes, porque é que faz 1 contra 1? Há condições para ir 1 contra 1 e eles ficavam, se calhar não. Então não vais 1 contra 1. Toca, espera por um colega, deixa uma ruptura entrar, vira ao corredor, ou fica com a bola. E havia outros jogadores que tinham claramente a consciência do timing de ir 1 contra 1, não sei quantos. Isso não podes bloquear. O outro, tens que lhe bloquear. Não vais 1 contra 1. Nesta situação não estás pronto. Agora, se houver uma situação de 1 contra 1 e ele for 1 contra 1, tens que incentivar. Tens que lhe dar incentivo para que ele continue a fazer as coisas corretamente, no timing certo, no momento certo e com a pensar certa por aí fora. Em relação ao rapaz alto de 2 metros que é muito bom de cabeça, eu acho que é a mesma coisa. Na formação, tu não podes, costumava dizer, tu não podes transformar, sei lá, eu gosto de chamar isso. Se tivesse 2 metros e só soubesse cabecear, possivelmente não fazia parte. Não, eu acho que a minha opinião é que antigamente os jogadores tinham quase só uma função e lá está, que falámos anteriormente. Hoje em dia já queremos que os centrais saibam sair a jogar, não só defender. E hoje também é natural nós queremos jogadores mais completos, não é? Por isso é que às vezes a malta fala de formatação, mas é uma questão do jogador ser mais completo, porque o jogo cada vez vai evoluindo mais. Eu tive um jovem que, com ponta de lança, dizia que só jogava na área, só era para a área. Eu dizia, não, tu és muito bom na área, mas vais ser muito bom noutras coisas agora.
que é, vais saber jogar entre linhas, vais saber ligar o jogo, vais saber fazer rupturas curtas, ali perto da área, porque o nosso jogo não vai ser só meter a bola na área, vai haver outros momentos em que tu tens que fazer outro tipo de coisas. E fomos acrescentando coisas. Eu não lhe podia pedir a ele que recuasse, por exemplo, vamos imaginar, o João Félix, quando jogava como falso avançado, ou o Bernardo, eu coloquei muitas vezes o Bernardo como falso 9, porque eu sabia que quando o Bernardo baixava e transformava-se no médio, a equipa tinha dinâmicas de profundidade para garantir que quando saísse o Bernardo, colocava lá sempre 2 jogadores na frente e tinham capacidade de entrar dentro da área. Mas porque o Bernardo conseguia sair e o João Félix saíam e quando jogavam como médios, faziam a diferença. Conseguiam sempre criar situações de muita exceção. Ou seja, não eram jogadores quaisquer. Mas se calhar eu não posso pedir isso a um tal jogador de 2 metros que venha cá atrás e que construa e crie por aí fora. Mas posso-lhe pedir para ligar o jogo, para baixar mais, para ligar, para entrar noutro tipo de funções que não passem os limites daquilo que ele nunca vai conseguir fazer, mas quanto mais situações lhe acrescentares, melhor. Depois, por outro lado, a mesma lógica. Se tiveres um jogador muito bom de 2 metros na área, tens de criar condições para que as bolas entrem dentro da área. Porque senão, ou ele está lá e tem sucesso, ou então, se a bola não quer dentro da área, ele não está lá a fazer nada. Quer dizer, não é o jogador certo para jogar naquela ideia, porque ele vai acabar por estar frustrado e vai acabar por a equipa também não conseguir tirar o melhor dele. Mas se ele conseguir jogar mais entre linhas, conseguir ligar por aí fora, vai ser muito mais útil para ele e para a equipa. Se não conseguir, tens que criar condições para que as bolas entrem, senão não tem sentido estar lá dentro. Exato. Boa. Sim, isto surgem sempre perguntas, mas já agora tenho que fazer esta também. Qual é o sentimento que se tem quando se treina jogadores, no caso destes últimos 2 nomes que acabámos de falar, Bernardo Silva e João Félix, e sendo que temos ali uma mão naquela... Eles têm lá o talento, têm tudo, mas sentimos que temos ali uma mão de alguma coisa que lhes está a acontecer agora, também fazemos parte desse acontecimento. Qual é a sensação, João? Aí já é uma coisa mesmo mais pessoal e perguntar qual é a sensação? Olha, a sensação é igual. Sinceramente, é igual. Eu sou um treinador muito mais feliz se chegar ao treino e tiver jogadores da qualidade deles que consigam, para já, executar e cumprir com tudo o que a gente faz e metem sempre uma coisa nova, metem sempre coisas novas. Enquanto treinador, obviamente, dá-me essa sensação de felicidade treinar este tipo de jogadores porque a qualidade é totalmente diferente. Por outro lado, eu, enquanto treinador, também me desafia e sempre me desafiou ter jogadores que tu queres fazer crescer. São jogadores que não têm tanta qualidade, mas tu queres colocá-los no outro nível. E queres ajudá-los a estar no outro nível. É desafiante. Às vezes também é mais frustrante, porque os resultados não são tão rápidos a acontecer. Não é? Quando eu digo resultados, totalmente de evolução. Tu sentes que falta ali. Mas quando trabalhas tanto jogadores top como outros que ainda não são, ou que não têm tanta qualidade, eu posso dizer à vontade, não é um sentimento. Eu não tenho aquela diferença, não diferencio o jogador que tem muita qualidade e que não tem. Para mim, são todos iguais. Quer dizer, o maior prazer que me dá ter treinado estes miúdos, que são jogadores extraordinários, são talentosos, o maior prazer que me dá é hoje em dia vê-los, isso é que é o grande prazer, vê-los ao alto nível e vê-los no topo. Deve ser uma coisa, a gente estar a olhar para a televisão e ver ou mesmo o estádio e ver aquele jogador que passou por nós e nós dizemos assim, eu nem que seja só um bocadinho, dá ali 1% de uma ajuda minha em um treino que ele vinha frustrado e eu ajudei, uma questão que ele pensou, se calhar... Do contributo, que ajudou a contribuir, não é? Sim, eu percebo isso, mas se calhar é a minha forma de estar. Eu nunca... Eu não sou capaz de retirar créditos disso. Está ali. Não sei se é 1%, se é 0%, se é 100%, não me interessa nada. Eu não sou capaz de retirar esse tipo de créditos. Aquilo que posso dizer e posso passar para vocês é, para mim, quando trabalho com eles, sejam eles o melhor jogador do mundo ou um jogador que está a começar agora, é igual. Eu vejo de forma igual. O tratamento é diferente. Eu acredito que, quando eu digo tratamento, não digo regras. Quando eu digo a forma de liderança é sempre diferente, por exemplo, tu liderares o Falcão e liderares um miúdo que está a chegar agora a um clube grande, é diferente, né? A liderança é diferente, a comunicação, tudo, né? Isso é muito diferente. Mas a forma como eu vejo os jogadores, as regras que
crio para eles, a forma como exijo deles, a forma como quero que eles tenham sucesso, é exatamente igual, seja o A ou o B. E para mim, eu tive sempre este sentimento. E também nunca me senti, por exemplo, imagina, há pouco tempo tive a ver, há uns meses atrás, antes desta situação, tive a ver um jogo de um ex-jogador no clube dele, que tem um protagonismo, é um dos melhores clubes do mundo, juntámos depois do jogo, não sei o quê, e a mim, muito mais do que eu contribuí ou não sei quantos, muito mais do que esse sentimento, mesmo um sentimento de prazer em vê-los a ter sucesso. Isso para mim é recordar do tempo que passámos juntos e pensar assim, tudo valeu a pena. Porque, se calhar os berros, a exigência que eu tinha e a insistência que eu tinha, quando eu digo staff, toda a gente, agora o grande reconhecimento não é dizer que tive 100% ou 1% de contribuição. Sim, mas é... O grande reconhecimento é ver-vos aqui. E isso para mim é que é a maior alegria. Isso não há nada que possa bater. Exato. João, aqui a última pergunta da minha parte, que é, em termos de perspectivas, se o João pudesse escolher, ficar em Portugal ou treinar no estrangeiro? Olha, em termos de perspectivas, eu enquanto português, cá bem no fundo, eu gostaria de ficar em Portugal e fazer um trabalho, uma obra. Tipo, quando eu digo obra, digo ajudar a criar um bom projeto. Percebem? Ou seja, sim, claro. Eu enquanto português podia chegar e dizer-vos não, eu quero ir para fora, quero não sei quantos, quero... Não é que não tenha essa ambição, e não é que não tenha essa oportunidade, não é que não esteja a considerar isso. Mas eu cá bem no fundo, enquanto português e enquanto treinador que me quero afirmar e quero afirmar-me cada vez mais no futebol profissional, gostava de ter um projeto em Portugal onde eu pudesse ajudar a fazer o projeto crescer e a ter sucesso, um projeto vencedor. Isso seria, obviamente, a minha prioridade. Mas eu sei que o futebol é global, sei que as oportunidades surgem de todo lado e eu estou aberto a qualquer oportunidade, como já tive, felizmente. Tenho essa felicidade de ter já até agora várias ofertas e também algumas abordagens. Tenho algumas perspectivas e aquilo que eu quero, em primeiro lugar, é voltar em breve a fazer aquilo que gosto, que é treinar, e vou voltar em breve, mas também, quando voltar, quero começar este novo ciclo com o passo certo e com o projeto certo, com as pessoas certas, sabendo que vou ter que correr riscos e os riscos que vou correr são os riscos que para mim vão ser calculados, porque quero de facto ter sucesso nesta área e sei que vou ter. Desejo felicidades, João. Agora para o nosso quiz, vou ver se não desejo muitas felicidades para ver se a gente sai com o almoço, mas em termos de carreira sim, desejo felicidades. Fora, terei todo o prazer de pagar. Olha, vou começar aqui pela primeira. No Mónaco treinaste o defesa esquerdo italiano António Barreca. Onde é que ele joga atualmente? No Génova? 1-0 para ti. É melhor que comece a pensar qual é o restaurante que a gente vai pagar o almoço. O Tiago é que faz as perguntas do quiz. Estamos fartos de perder e ele continua a facilitar. Ele paga. Paga o Tiago. Tem que começar ele a pagar, porque... Às vezes ganhamos. João, onde joga atualmente o Aurélio Buta? No Mouscron. Um igual. Royal. No Antuérpia. No Antuérpia, claro. Tinha o Mouscron no Antuérpia, claro. Um igual. Já consegui sacar uma. Distração. Isto foi para empatar, foi de propósito. Ainda por cima, há pouco tempo tive disparate. Eu disse Mouscron porque estava na memória. Já deu para confundir aqui uma. Onde é que está atualmente o Fonseca Biai, o irmão do Mimito Biai? Isto é mais difícil. Estás a levar o João para lugares remotos do país. No Chaves? Não, estava no Moura. Não deixa de ser remoto, mas é o Moura. É mais perto. É mais perto. Não, mas agora as outras são mais fáceis. Vamos dar a resultada final. As outras são fáceis. Contra o Real Madrid, que dá o acesso à final da Youth League, quais foram os jogadores que marcaram os 4 golos pelo Benfica? Mas qual? Na primeira ou na segunda edição? É porque foram as duas, meia-final Real Madrid, 4 golos.
Epá. Aí, pois foi, pá. Pois foi. 2 igual. Estamos empatados. A pergunta é quais foram os jogadores que marcaram. Não, mas Na primeira, na acho que primeira, foi na primeira. Foi final com o Barcelona a seguir, não é? a primeira foi o Wildeberto, foi o Gonçalo Guedes e o Rochinho. Não, eu tenho aqui o Nuno Santos, 2 golos. Foi o Wildeberto, Nuno Santos e Rochinho. Sim, mas fica certo que eu só não vi o ano e pronto. Não, Vamos não, para a não. última. Vai decisivo. Não, foi o primeiro gol foi o Wildeberto. O segundo gol foi o Nuno Santos, o terceiro Nuno Santos e o quarto o Rochinha, penalti e Panenka. Exatamente. Foi. Eu vi este jogo, eu lembro. O outro jogo não vi porque eu estava em Malta, não acompanhei. Mas O outro jogo foi o João Félix, o João Felipe, marcaram os 4 gols. 2-2. foi. Bem, isto aqui já dava 2 pontos só por esta pergunta. Então lá, Está certo, 2 está certo. igual. Vamos ao Tudo desempate. igual. Qual foi o primeiro clube do António Carter em Portugal antes de ir para o Benfica? Foi o António, foi o Oliveirense. Não, é parecido. Eu vou dar aqui e pode-se responder outra vez. É parecido, mas é mais a norte ainda. É vermelho também. Não, pera. Não foi o Oliveirense, já estou a confundir com. Fiel? Não, é o Trofense. Trofense. Era Exato, Trofense. Ele não jogou no Oliveirense, jogou no Trofense. Trofense. É. Bem, eu já estou aqui a escrever, ganhámos. Ganharam, agora é cobrar, mas já acabou. Já era 5 perguntas. 3 em pronto. 5. Pronto. Epá, olha, é uma pena porque em relação ao Buta, e agora ficámos mensagem há pouco tempo e tive aquilo uma entrevista dele e também não é só isso, estive a ver o clube, o Antuérpia, e pronto, e sabia que era lá o Antuérpia. Em relação ao António Carter, sabia que era uma equipa vermelha do Norte, não tinha ideia qual era de facto o clube. E depois, qual era a outra em relação a... Não, foi só essa. Foi a do Moura. Essa era difícil. Ao Fonseca, eu perdi o rastro a esses miúdos. Não, mas achar que tem talento. Eu ia admito que andei aqui um bocado, que era para ter uma mais difícil, andei à procura assim de um que não tivesse um conhecido. Não, infelizmente não tenho esse. O João não cumpriu a regra que é quem chora mama sempre. Ou seja, o Ricardo começou a chorar na primeira, acabou por ganhar o almoço. Então lá, marca isso. Olha, juntamos os dois, o Luís Araújo e o João. Então vá. Tem que decidir qual dos dois é que paga que perderam os dois. Pronto, está feito. Está resolvido. João, foi espetacular estarmos aqui neste momento, foi mesmo muito enriquecedor para nós, que também é o caminho que queremos, ainda com muitos anos, por percorrer para chegar aos patamares do João Tralhão, do Luís, do Luís Araújo, ou seja, todos os treinadores que já têm uma série de anos aqui no mercado. Nós estamos aqui com 3, 2, 4 anos e ainda temos muito caminho para andar e aprender com tudo isto e, de certa forma, estas rubricas a nós ajudaram-nos bastante. Fazemos aqui com cada estágio e com cada se pegarmos à Sapienta e à Sports Trailer, temos aqui com cada formação espetacular e é muito enriquecedor para nós. João, desejo de coração muito sucesso na vida profissional e pessoal, porque estão interligadas e faz todo o sentido. Agradeço imenso a oportunidade de estarmos aqui a ter esta conversa completamente descontraída, mas ao mesmo tempo com muito conteúdo que nós bebemos e isto vai nos ajudar a evoluir bastante. E desejo tudo bom e em breve que a gente se encontre, nem que seja para ir ao McDonald's, que eu não aprecio muito, mas para ficar barato é tranquilo. Às vezes calha bem. Não, mas olha, obrigado. Tiago e Ricardo, obrigado pela conversa. Passou isto um instantinho, né? Passou rápido, é bom sinal. Agradeço a vossa interação e tem-me ajudado também sempre a estimular a conversa e também manter-me preparado, porque nós não nos preparamos só em frente ao computador a ler coisas e a trabalhar e não sei quantos, por aí fora. Acho que aqui importante também é conversarmos, discutirmos ideias e vocês ajudaram bastante nesta hora e meia que tivemos aqui. Exatamente. Desejar-vos a maior felicidade. Não interessa como começam e quanto tempo lá chegam, interessa é lá chegar e vocês são apaixonados e vão chegar de certeza. Ninguém vos consegue dizer em quanto tempo, mas se vocês mantiverem esta paixão e este investimento,
eu acho que vocês têm todos os ingredientes para terem sucesso o mais breve possível. E depois, Obrigado. deixar também aqui em aberto sempre a disponibilidade, por exemplo, sempre que eu puder ajudar, disponham, estarei. Obrigado, João. Obrigado por agradecer bastante ao João e também pelas palavras. E pronto, e vou lançar o último reto aqui da nossa rúbrica, que é o desafio. Quem é que o João quer desafiar para passar aqui também, de colegas? Alguém que a gente possa pregar partidas. Daqueles com boas histórias. Olha, eu tenho aqui, sei lá, um jovem que eu gostaria de que vocês ouvissem. Tem uma visão diferente do jogo. Que não é um treinador principal, mas é alguém que eu acho que tem uma visão muito interessante sobre o futebol. Que é o Filipe Neto. Ele trabalha atualmente como no handball do Benfica. No handball. Ele foi nomeado aí para o Nelson Azevedo. Já foi? Já. Então, espera. Então eu vou-vos dar um que já andou aí a passear pelo mundo. Não é o Ricardo Dionísio. Não. Também podia ser. Também podia ser. Já cá passou. Mas chama-se João Salgado. Que é um amigo meu que já trabalhou comigo na equipa técnica. Que já foi para o Bahrein, já foi para a China, já andou por aí. E eu considero que é uma pessoa muito interessante, tem um pensamento muito interessante e é um brincalhão por natureza que eu acho que vocês vão gostar de falar com ele. Tá, obrigado. Fica a nós. Pelo convite. Olha, João, muito obrigado por ter participado e obrigado por tudo, aprendi bastante e até boa sorte e até uma próxima, que vai ser aí quando marcarmos o almoço para a gente cobrar a dívida. Muito obrigado. Um abraço.